Graça e paz nosso Senhor, meu nome é Viviane Santos e estamos aqui com o nosso terceiro chá com Bíblia. E hoje eu vou estar falando com vocês algo que Deus ministrou em meu coração. E Ele me deu um título, Vida ou Morte? Qual você escolhe? É muito forte, né? Qual a sua escolha? E o Senhor me deu a partir de Isaías 53, para estar falando com vocês. Isaías 53 diz o seguinte: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e a sua linhagem, quem dela cogitou? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em tua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O seu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as suas iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, é muito forte isso, né? Você vê que nós merecíamos aquela cruz, nós merecíamos todo julgamento mal, sabe? Nós merecíamos uma morte eterna, né? Porque nós somos pecadores. Mas o Senhor Jesus, que veio na terra 100% homem, 100% Deus, ele se entregou naquela cruz por nós, que era uma morte vergonhosa, uma morte que era destinada aos piores daquela época, uma morte de dor, de sofrimento, de vergonha. E mesmo assim ele se deu por nós. E nele não se achava nada que o condenasse. Ele era puro, ele era 100% puro. E você vê que ele fez isso por nós, para que nós estivéssemos aqui tendo a oportunidade de ter a vida eterna. E isso me lembra a respeito da justificação, que está lá em Atos 13:39. É muito forte, né? Se entregar por alguém que muitas das vezes não valoriza, né, o sacrifício de Cristo. Mas ele nos ama com amor ágape, né? Um amor incondicional. E lá em Atos 13:38-39, fala o seguinte: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vós anuncia remissão de pecados por intermédio deste,
E por meio dele, Jesus, né? Todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Vivi, o que é justificação? Eu vou te dar um exemplo do que esse ato de Jesus significa perante o tribunal de Cristo, né? O que isso significa perante esse mundo espiritual, que é como se fosse um mundo, aqui no mundo físico, um mundo jurídico, né? Da mesma forma, mas eu vou dar um exemplo como se fosse esse ato que Jesus fez por nós. Imagina que você, nós estamos sendo julgados e nós estamos ali sentadinho na cadeira de réu. E lá na frente o juiz tem todos os documentos, todas as provas, vídeo, foto, documentação, todas as provas que levam à nossa condenação eterna. Imagina juiz como Deus, você, eu, o réu, que é culpado e é certo de uma condenação de uma morte eterna. E o Senhor Jesus, que se deu naquela cruz, pela graça que não foi de graça, custou a vida dele, custou o sangue dele vertido naquela cruz, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de estar aqui, de conhecer a ele, de crer nele, de crer nesse ato e ser transformado pelo nosso Senhor através do Espírito Santo, que nos convence do erro, né, do pecado, da justiça, do juízo, e ter uma vida de constante transformação, porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos, mas a gente tem que buscar o aperfeiçoamento no Senhor, através da palavra de Deus, que é a nossa bússola, através da busca incessante pela vontade de Deus, com a oração, súplica, clamor, através de escutar, ser sensível à voz de Deus, através do Espírito Santo que nos conduz, através de uma vida reta e justa, conforme a palavra de Deus nos ensina a ter. E você tá lá, voltando, você sentado na cadeira de réu, com todos os documentos, tudo aquilo que comprova a sua condenação eterna nas mãos do juiz, que é o nosso Senhor, nosso Deus. E Jesus, através daquele sacrifício na cruz, ele fez um ato que era a mesma coisa que ele tivesse chegado na minha frente, na sua frente, falado: Viviane, João, Maria, Heitor, Pablo e tantos outros que estão aí ouvindo, levanta da sua cadeira de réu e senta nessa cadeira e fala: vai viver sua vida como livre, porque foi isso que o Senhor fez naquele dia, naquele ato na cruz. Ele sentou na nossa cadeira de réu, levou sobre ele todas as nossas condenações, que era justa para você e para mim. Ele levou sobre si da pior forma e foi mudo, sem falar nada, sem reclamar. Simplesmente se entregou de uma forma completa, um sacrifício completo e puro, verdadeiro, para que nós tivéssemos a oportunidade de viver uma vida de livre, assim como nós vivemos hoje. Mas que essa liberdade não seja usada para pecar, para mentir, para enganar, para viver uma vida em vão, mas sim que seja usado para viver uma vida que glorifica o nome do Senhor, que justifique esse ato naquela cruz, que seja de bondade, uma caminhada de fé, uma caminhada que manifesta a glória de Deus através da nossa vida, em nome de Jesus. E se a gente não consegue fazer isso no dia a dia, porque acontecem situações, né, pessoas que são colocadas no nosso caminho, situações adversas, onde a gente às vezes é impulsionado a reclamar, a murmurar, a se desviar, mas se isso acontece com você, bem-vindo ao clube, acontece com todos nós. Mas uma coisa difere você de uma pessoa comum, é você ser verdadeiramente fiel aos princípios do Senhor. E se você errar, você não continua no erro, pede perdão, reconhece, se arrependa e volte novamente ao caminho do Senhor. Que Ele está sempre de braços abertos para te receber, para te limpar, para te purificar, te levantar e fazer você seguir novamente ao caminho que Ele tem para você. Ele tem um caminho reservado para você. Ele tem um caminho trilhado já, com conquista, com sabedoria, com bênçãos, mas também com direcionamento, com repreensão. Assim como um pai faz com o filho. Eu falo que a gente pode ter qualquer coisa, mas não pode ter tudo. A gente tem que aprender a abrir mão de certas coisas para dar lugar àquilo que Deus tem pra gente.
Porque Deus sempre sabe o que a gente precisa, sempre sabe, sempre tem o melhor para nós. Também, lá em Romanos 3, do 24 ao 28, fala o seguinte: se você quiser ler, lá fala um pouquinho da justificação pela fé, que é você crer no ato que Jesus fez, crer que ele vive, ele morreu e ressuscitou, vive e reina para sempre. A justificação pela fé em Cristo Jesus. E eu vou ler do 24 ao 28 e depois vocês leem em casa todo ele. E fala o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Palavra de Deus, que é pura e fiel. Então, nós estamos aqui falando a respeito da justificação, como eu te expliquei. O Senhor Jesus se deu naquela cruz por mim, por você, para poder levar sobre ele aquela condenação que era nossa, para que nós pudéssemos ser livres, ser livres. Como você tem usado essa liberdade que o Senhor te deu? Você tem honrado o nome do Senhor? Você tem buscado a Ele de todo o coração? O que você tem feito? Lá em Romanos 6, 23, fala também: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outra coisa, né? A gente fica assim: eu quero ir pro céu. Já vejo várias pessoas falando: eu quero ir pro céu, sou uma pessoa boa e tal. Mas eu fico pensando, a pessoa quer ir pro céu, viver com Deus, mas vive do jeito que o diabo gosta. Mente, engana, trai, é trapaceiro, fofoqueiro, intrigueiro. Como que você quer viver uma vida, uma eternidade com o Senhor, se aqui na terra você vive uma vida que agrada ao diabo? Você se prostitui, você engana, você mente, você faz maldade. Como você quer viver uma eternidade com o Senhor se você vive conforme agrada a um inimigo? Eu não tô aqui para te condenar, eu tô aqui para te alertar e dizer que existe um Deus maravilhoso, que é um Pai que te ama e tem uma vida de eternidade, onde há paz, não há enfermidade, onde há amor, onde há tranquilidade. E hoje eu te pergunto, qual que é a sua escolha? Vida ou morte? A vida eterna ou a morte eterna? Porque ela existe. E um dia ela te alcançará. E qual que é a sua escolha hoje? Também está lá em Daniel 12, 2, que fala o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Isso é Bíblia, é palavra de Deus, e ela é fiel. Em tudo que é falado, ela é fiel. E a gente tem que crer, não por medo, mas por temor, por gratidão pelo aquele ato na cruz que o Senhor Jesus fez por nós, fez por mim, fez por vocês. É dura essa palavra. O Senhor ministrou no meu coração e fez eu refletir a respeito de como eu tenho andado com o Senhor, o que eu tenho dado para o Senhor, como eu tenho reagido. Eu também tenho que mudar todos os dias. É uma batalha interna, irmãos, de como você deve reagir, o que você deve falar. O perdão, né, na parábola de Mateus 18, a parábola do credor incompassivo, fala a respeito de você perdoar aquele que não merece. Mas o Senhor nos perdoa de pecado imperdoável que nos condenaria à morte. E mesmo assim Ele nos ama, Ele não julga, Ele nos ama e nos acolhe. Lá em João 5, 24 fala: em verdade eu vos digo,
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, pois passou da morte para a vida. E mais uma vez, Apocalipse. Apocalipse 20, do 14 ao 15. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É real, irmãos. Como eu disse, eu não vim para apavorar ninguém, para fazer com que as pessoas fiquem desesperadas, se sintam condenadas. Essa palavra é uma palavra que vai fazer você refletir, me fez refletir, me faz refletir. Eu tô aqui falando com vocês, é uma palavra que faz com que corte no nosso coração também, que ministra no meu coração também, para que eu possa me posicionar todos os dias. Porque todos os dias a gente já acorda fazendo escolha. Acorda escolhendo o que você vai vestir, o que você vai comer, qual caminho você vai ter de trajeto até chegar no seu trabalho, o que você vai fazer depois, na hora do seu almoço, depois que sair do trabalho. Então, a nossa vida é feita de escolhas. Pois a pessoa que não se posiciona em escolher algo, ela vive procrastinando, vive na inércia, ela não sai do lugar. Então, hoje eu falo com você, não para te assustar, mas é para te orientar. Qual que é a sua escolha hoje? Vida ou morte? E se você escolhe vida, saiba que Deus estará de braços abertos, se arrependa dos seus pecados. Busque nele, busque na palavra do Senhor, busque em pessoas que você vê como referência, vê pessoas que buscam a Deus. Pede ajuda, como você deve buscar ou como você deve fazer, né? A gente tem que às vezes deixar nosso orgulho de lado, né? Tirar esse orgulho para que a gente possa entender que existem pessoas que podem nos ajudar com orientação, com direcionamento, pessoas que estão baseadas na palavra de Deus, que buscam inspiração do Espírito Santo. Então hoje eu falo com você, busque ajuda naqueles que realmente podem te ajudar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu venho clamar a Ti, que o Senhor venha nos perdoar de todo erro, de todo pecado, Pai, de tudo aquilo que falamos, pensamos e agimos que trouxe tristeza ao Teu coração, Senhor. Venha nos lavar com o sangue carmesim de Jesus. Venha nos purificar, meu Pai, para que nós possamos ficar alvos como a neve, Senhor. Venha restaurar em nós, Pai, a alegria da Tua salvação, Senhor. Venha dar discernimento, entendimento, visão espiritual. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Paizinho, a viver uma vida que Te honra, que Te agrade. Que a gente possa abrir mão do pecado, do erro, da mentira, do engano, para viver em plenitude com o Senhor, através do direcionamento do Espírito Santo. Que nessa hora o Senhor venha alcançar essas almas que estão assistindo esse áudio, Pai. Que elas se sintam tocadas pelo Seu santo, doce Santo Espírito de Deus. E que eles possam ter a vida transformada. Que eles se arrependam dos pecados. Que eles abram mão do pecado e do erro. Que eles possam ter uma mudança de rota. Uma conversão sincera, Pai. E possam entregar verdadeiramente a vida deles em Tuas mãos, em Teu altar. E possam receber de Ti a vida eterna, Senhor. O direcionamento, a alegria do Senhor que é a nossa força. A saúde física e mental. A reestruturação de todas as áreas da vida deles, Pai. Em nome de Jesus, que eles sejam gratos a Ti, que eles sejam tementes a Ti e submissos a Ti, sujeitos às Tuas ordenanças e às Tuas vontades, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor coloque a Tua palavra em nossos corações e que a Tua palavra venha crescer em atitudes, né? Firmar em nossos corações e que nós possamos crescer em graça, em conhecimento e viver uma vida de obediência, sujeição e temor ao Senhor, Pai. É o que nós Te pedimos, desde já Te agradecemos, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus aumente a sua fé, que Deus coloque pessoas no seu caminho que vão te direcionar para o caminho da verdade, o caminho da vida eterna, e que você seja completamente abençoado nessa hora e você receba a instrução do Espírito Santo e que você viva uma vida de entrega total, todas as áreas da sua vida, no altar do Senhor, para que Ele venha conduzir você pelo melhor caminho para o seu destino, para rumo ao lugar desejado, que é estar com o Senhor, na eternidade com o Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.